A regressão é um processo terapêutico que os profissionais é que fazem, né? Muito contestado. Tem muita gente, tem muito psicoterapeuta que gosta da regressão, tem outros que não. Há a regressão inconsciente, que é aquela que a pessoa parece que ela está dormindo, né? Ela é induzida a um processo, sei lá se chega a ser, acho que não é inconsciente aquilo. Ela toma um contato com a própria vida, com a própria história, com os fatos, naquele estado que não é o de consciência igual nós estamos agora. Então ali, segundo essa perspectiva, eles acreditam que muitos traumas são curados, porque a pessoa chega a um nível de reflexão, de contato com aquela realidade que conscientemente ela não tem coragem de chegar por causa dos medos, os bloqueios que o próprio fato causou dentro dela. Por outro lado, tem na psicologia de Jung, né, eles trabalham um pouco dessa regressão mais consciente. Eu acredito muito que a mudança de hábitos, ela favorece a nossa vida psíquica. Eu sei que dentro dessa perspectiva, a regressão é consciente. Ela acontece sem essa necessidade de ficar lá meio num estado que não é, né, o consciente, mas ela trabalha com essa regressão consciente, que é o momento que a gente vai conversando, porque regredir é isso, né? Não tem muito mistério, né? Agora é bom que você esteja acompanhado por um profissional, né? Às vezes, como amigos, a gente regride um com o outro, né? Não é verdade? Você começa a contar uma história, daqui a pouco aquela história lhe emociona e você começa a chorar. A gente só conta isso à medida em que a gente se sente acompanhado, que você tem confiança na pessoa que está do seu lado. Quando você tem liberdade de contar a sua história, você de alguma maneira você está fazendo a regressão. Não estou falando daquela que você faz dentro do consultório. Eu estou falando deste processo de cura que nós muitas vezes podemos viver cada vez que a gente tem coragem e confiança de contar o que nos aconteceu. A palavra que a gente diz, ela tem o poder muito grande de nos libertar. A palavra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, a palavra que está tocada pela sensibilidade artística, a música, a poesia, a linguagem gestual, né? Tudo isso é tão capaz de entrar dentro de nós e nos fazer tocar algumas coisas da nossa vida que às vezes estão esquecidas. É aquela velha história, às vezes você escuta uma música, você sente o cheiro da sua infância com a música que você escutou. Eu escuto aquilo e é impressionante o quanto que eu faço um retorno no tempo. Eu vejo a minha casa, as panelas da minha mãe, o sofá cheio de buraco, o gato escondido dentro do buraco do sofá, papagaio, bala de manga, tudo, né? É impressionante o quanto que aquelas músicas acendem dentro de mim a memória afetiva. Porque isso é muito interessante. É impressionante o quanto que a música nos faz voltar no tempo. Porque quando a gente regride de um jeito certo, quando a gente volta ao acontecimento de um jeito certo, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado com os olhos de hoje. A criança sofreu no passado. Quando eu sou capaz hoje de olhar para a minha pobreza, para as minhas restrições e rir de tudo isso, é porque de alguma maneira eu já pude visitar esse tempo e descobrir o valor dele. Mas quantas vezes na minha vida, gente, eu me recordava de alguns acontecimentos que eu vivi dentro da minha casa e sofria terrivelmente com a lembrança. A lembrança me torturava, mas à medida em que eu fui capaz de contar isso aos outros, à medida em que eu fui capaz de contar essa história, eu me lembro, sabe, que tem um fato na minha vida que marcou muito. Eu nunca tinha contado isso para alguém. Eu só tomei coragem de contar quando eu era padre. Eu estava fazendo uma homilia e eu comecei a falar do quanto que é importante a gente viver a vida como ela é mesmo, sem ter medo de ser quem a gente é. E eu dei exemplo à minha mãe, como eu sempre faço. Quando a gente morava em Piuí, foi um tempo de muita pobreza para nós. A gente saiu de Formiga porque meu pai já estava desempregado há um bom tempo. A gente já quase estava passando falta das coisas. E eu me lembro que lá em Piuí, logo quando a gente chegou, as coisas eram tão difíceis que a minha mãe, sabendo que tinha muito pouco dinheiro, ela foi um dia
procurar um jeito de comprar um arroz que fosse mais barato, sabe? Eu me lembro que eu fui com ela, eu era adolescente já, né? E aí quando nós chegamos, ela não foi ao supermercado, porque não tinha dinheiro para comprar no supermercado. A gente foi naquilo que a gente chamava de máquina de arroz, já viu isso? Que é o lugar onde faz o ensacamento do arroz, tira a casca e faz o ensacamento. E ela perguntou assim: qual é o arroz mais barato que o senhor tem aqui? E ele começou a mostrar, né, um monte de arroz. Uns era mais pedra do que arroz. E aí ela viu um bem miudinho, né? Aí ela falou assim: ah não, aquele ali está num preço bom, o senhor pode me dar 5 quilos dele. E aí ele falou assim: isso é para a senhora dar para os porcos? E aí eu vi assim na minha mãe uma coragem, sabe? Ela olhou bem para ele e falou assim: não, é para nós comermos mesmo. E eu vi que ele ficou desconcertado com a coragem dela de ser pobre, né? De não ter medo de assumir que ela não tinha dinheiro para comprar o melhor arroz, mas que ela queria comprar o que ela pudesse. E eu achei bonito o gesto dele, porque eu vi que ele ficou emocionado com ela. Eu vi que ele ficou tocado pela honestidade dela. Aí ele colocou os 5 quilos que ela tinha pedido. E aí, na hora que ele entregou o pacote, ele falou assim: só um minutinho, só um minutinho. Aí ele pegou um outro pacote menor e pegou no lugar onde tinha o melhor arroz e colocou assim umas 2 conchas daquela para ela. Engraçado que eu só tive coragem de contar isso uns 20 anos depois de ter vivido. Porque eu me recordo, minha gente, que eu chorava muito de recordar essa cena. Não chorava de dó de mim, não. Acho que é porque eu tenho uma ligação muito estreita com ela e eu vi a dor de perto da minha mãe muitas vezes. Mas o que eu sei é que no momento em que eu contei aquela história dentro da igreja, eu me senti tão livre. Eu comecei a ter coragem de tocar nas minhas feridas, nas minhas vergonhas. Isso é tão bonito, né? Hoje eu estou longe da pobreza que eu vivia, tenho uma vida de tantas possibilidades e graças a Deus tenho podido fazer pelos que amo aquilo que ninguém pôde fazer por mim. Eu não me importo, não, muito pelo contrário, eu fico felicíssimo, sabe? Quando vejo que hoje eu tenho a possibilidade de ajudar os meus irmãos, mas isso vai corrigindo dentro de nós. Isso é um jeito que você tem de regredir, quando você começa a se encorajar para contar as suas vergonhas. E aí você percebe o quanto que uma vergonha pode nos aprisionar. O quanto que a gente pode perder a oportunidade de ser feliz, né? Se a gente tem uma mão do nosso lado, nos segurando, nos encorajando, a gente vai longe. Ninguém nos segura, não. Basta a gente estar bem assessorado, bem aconselhado e nós vamos superando. Quem sabe você aprenda a se reconciliar um pouco com a sua história. Gente, eu não tinha oportunidade nem de estudar. Eu não tinha. É impressionante o quanto que Deus fez acontecer dentro do meu coração, tantos sonhos que eu não cheguei nem a sonhar. Agora, eu sonhava ser um bom filho, ser um bom aluno na medida em que eu podia, ser um bom padre, ser um bom amigo, isso sempre eu sonhei. Exercer bem o meu ofício. Tão bonito isso, né? Você descobrir que num determinado momento da sua vida, você começa a fazer uma leitura da sua história a partir do bom que é agora, mas sem nunca esquecer o que foi até o dia de ontem. Nós não somos por acaso. Isso é regredir de um jeito certo. É você nunca permitir que entre dentro de você alguma arrogância porque você conseguiu alguma coisa na vida. Ou porque você estudou, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas ignorantes, né? Arrogantes, porque tem um título de doutorado, ou porque é uma pessoa famosa, ou porque ela teve um reconhecimento do trabalho. Eu fico fascinado, sabe? Com a capacidade que Jesus tinha de fazer a pessoa olhar para o passado sem condenação. Não é para ser condenado. Olha para a história que você viveu para que você tenha condições de viver bem agora. É igual confessar. Quando a gente vai se confessar, a gente vai para contar os pecados do passado, né? Não tem como estar pecando naquela hora, né? Não sei que você esteja mentindo demais pro padre. Mas a matéria-prima é o passado.
E a gente conta, olha, padre, eu errei, papapá, papapá. Mas o olhar que a gente lança sobre esse passado não é de condenação, minha gente. É de reconciliação. A boa confissão é aquela que faz a gente olhar para o passado para administrá-lo de um jeito novo. Olhar para aquilo que a gente fez de errado, mas para a gente ter a possibilidade de corrigir agora. É por isso que é libertador. Receber a confissão, viver o sacramento da confissão, é reconciliador por causa disso. Porque a gente joga fora o que não valeu a pena e a gente continua a partir de agora, de um jeito novo, é a possibilidade. O sacramento da reconciliação nos coloca diante de uma nova possibilidade. É o que Jesus fazia. No momento que Jesus mandou descer Zaqueu da árvore, outra coisa ele não estava fazendo senão isso. Zaqueu, eu estou te dando hoje a oportunidade de descer dessa altura, dessa arrogância. Era arrogante até a ponto de achar que ele não merecia estar ali. A arrogância do pecado é a pior do que a outra. Quando a pessoa se sente ruim demais, né? Eu sou tão ruim que nem Deus me quer. Essa é a pior. E ele fala, desce daí, meu filho, que o seu lugar é aqui do meu lado. É tão bom a gente ouvir isso, minha gente. Quando você acha que o outro vai mandar você embora, ele olha e fala, não, é do meu lado que eu lhe quero. Uma das coisas mais bonitas que o Padre Léo sabia fazer era isso. Quando você chegava lá em Betânia, na comunidade que ele fundou, que hoje o Padre Vicente luta com tanta dificuldade para manter. O que a gente mais via era isso. O Léo feliz, realizado ao lado dos miseráveis. Gente que não tinha muita perspectiva de vida, miséria mesmo. E ele feliz. E uma vez ele me contou, ele me confidenciou. Eles me lembram quem eu sou. Mesmo que eu esteja bonitinho por fora, mesmo que os meus dentes estejam todos arrumadinhos, mesmo que a minha roupa esteja limpa, mesmo que eu não esteja drogado, os meus meninos, os meus filhos, lembram a minha indigência. E ao cuidar deles, eu cuido de mim também. O tempo todo nós precisamos viver essa experiência. Olha, eu quero deixar o que passou agora e eu quero começar uma nova vida. É o que Deus nos propõe, minha gente, e é o que nós precisamos querer. Queira também, queiramos juntos. O mundo fica muito mais fortalecido, muito mais bonito, muito mais agradável, quando nós nos dispomos a fazer essa experiência. Deixo o que não valeu a pena e assumo o bom da vida que Deus me prepara e que me entrega agora. Eu quero, queira também. Porque quando a gente quer juntos, a vida fica muito mais bonita, porque a gente percebe que há outras pessoas que estão lutando pelas mesmas causas que nós. Padre Fábio, a insegurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só o que quero. Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do senhor, que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu partilhei. Considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus. E a partir disso, Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo testemunho, né, que também é uma partilha,
Ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Anderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos. Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Nilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né? Ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte da vida. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida, existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso de repente ter uma crise com um amigo, né? Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais e não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Como? Primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar onde é que nasce esse desconforto. É claro que ele tem uma origem. É claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. É uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar no mundo. Minha gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso. Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber, eu estou no lugar certo. Escolhi certo.
Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar errado. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria vida. É aquela velha história, meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. É como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre, que eu fui padre por acidente, seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos capacita de dons, de possibilidades, para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. A oração, ela não é para o outro ver que nós rezamos. Mesmo porque às vezes nós temos até uma competição, né? Eu já vi isso muito dentro da igreja. Quem reza mais? Quem é o mais caridoso? E às vezes nós fazemos essa competição de forma tão dissimulada que chega a dar vergonha na gente. Por isso que eu falei que quando a gente toma consciência, nós já estamos dando um passo para a mudança de tudo isso. Sim, é claro que nós temos uma dimensão pública da fé. Eu, quando estou sendo cristão no meio da sociedade, eu estou dando testemunho público da fé que eu pratico, da mentalidade que me move. Mas eu não posso fazer a minha fé, a minha experiência religiosa, me fazer girar em torno de toda essa publicidade que muitas vezes nós fazemos do nosso ser cristão. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, ou então trazendo para os dias de hoje por causa dos gritos, né? Às vezes você tem aquelas comunidades todas barulhentas demais, onde o silêncio nem faz parte da liturgia mais. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. Os pagãos pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles,
pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vós o pedirdes. Eu sempre acreditei nisso também. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Eu fico pensando que na nossa evolução espiritual, que a gente pode falar de evolução espiritual, nós vamos caminhar cada vez mais para a oração silenciosa. Não sei, eu tenho para mim que quanto menos a gente fala, mais madura a gente fica. Que quanto menos a gente suplica a Deus, muito mais a gente vai amadurecendo na fé. Porque às vezes eu fico vendo as pessoas, elas não rezam, elas dão ordens a Deus. Elas ficam ordenando o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Porque se Deus é o Pai, volto ao filho do Evangelho de hoje, que é da parábola que eu peguei para começar esse programa, do filho pródigo. Aquele menino ia pedir ao pai que o recebesse como empregado. Mas o pai, olhando para o filho e conhecendo as suas necessidades, ofereceu-lhe a filiação. Aquele menino ia ficar no prejuízo se tivesse pedido só para ser tratado como empregado. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho. O povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. Então, muitas coisas na minha vida não se tornam realidade, é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus,
Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Veja bem, Jesus está fazendo uma crítica muito dura ao povo daquele tempo, que tinha mania de ficar gritando nas sinagogas, manifestando publicamente a sua vaidade de ser quem era. Isso é um problema para nós sacerdotes, né? Que ocupamos o púlpito o tempo todo. Um perigo a gente ocupar o púlpito como lugar da nossa vaidade pessoal, de exercício da nossa prepotência, ou até mesmo da nossa idiotice. Porque um sacerdote idiotizado vai, consequentemente, multiplicar um evangelho idiotizado também. Não, nós precisamos amadurecer nessa palavra. Nós precisamos colocar o povo cada vez mais consciente. Precisamos colocar o povo cada vez mais maduro, para que a oração seja madura, para que a nossa oração seja a expressão de um povo que caminha, de um povo que contribui para a libertação acontecer, de um povo que não fica esperando Deus vir fazer por nós. Então, repito, quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras ou pela gritaria. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do maligno. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso, que é ensinada aqui neste momento, ela tem duas partes. Essa primeira parte, que é a reverência que nós fazemos a Deus. Nós reconhecemos que Ele é grande, nós reconhecemos que o Seu nome é santo, e depois nós pedimos pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos devem. Você começa a entrar dentro de uma maturidade, de um discurso, de uma oração que nos pede maturidade. Tá, então se eu peço que Deus me perdoe, é uma consequência natural que eu também tenha disposição de perdoar os que me magoam, os que me ofendem. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Ó. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? E aí ele vai terminar com uma questão que é muito cara a esse tempo da quaresma, que é o jejum. Ele fala: quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando.
para contar, né, que está jejuando. Fica lá com aquela cara de defunto. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, na nossa oração, no nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. E toda a dimensão da minha conversão que eu quero acelerar nessa quaresma não está na vitrine. Está no calabouço. Está naquela salinha escura que só pode entrar se tiver com a lanterna acesa. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. O cristianismo começou, porque eles eram proibidos de se manifestarem, ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que é a luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral.
a celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem nessa quaresma de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós. Soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo. Quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Esse é o contexto das religiões. Quando nós saímos de casa na intenção de rezar, outra coisa nós não queremos senão soprar alma no nosso corpo. Buscar elementos, ritos que nos ajudem a viver. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Minha gente, nós estamos tão empobrecidos que nós ficamos, a nossa pobreza ela fica evidenciada justamente na nossa falta de tempo. Se você for fazer uma análise, quem é rico? A maioria dos ricos que tem dinheiro que eu conheço, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para eles não têm tempo para suas alegrias. Mas não é um privilégio só dos endinheirados, não. Nós também. Como nós estamos carentes de tempo? E de repente você é colocado diante de um Deus que tem tempo para você? Que não tem pressa em lhe ouvir? Que não tem pressa? Alguém que está disposto a lhe ouvir? Porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente, quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. É sobre isso. O viver bem, a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Porque a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora, é o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente inevitavelmente precisa olhar para o resultado da vida vivida. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango. E acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara. E a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, Ele continua tendo o direito de fazer o impossível. Mas não se esqueça que Ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho. Mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz. Faz parte da minha vida.
Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz, ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Às vezes eu me deparo com algumas escolhas que eu faço no meu dia a dia que são absolutamente contrárias ao ato de soprar vida dentro de mim. Às vezes eu me percebo me matando. Aquilo que escolho ler, com aquilo que escolho prestar atenção. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem, naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, um documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Mesmo quando a cruz nos pesa, mesmo quando a vida é difícil. Porque a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento porque humanamente ele não pode me privar. São escolhas. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural. A crise é fundamental para o nosso crescimento. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil.
querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Pois vem a crise da meia-idade, você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né? Você já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos. Se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Você percebe? Eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar, eu quero saber o quanto que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? E é assim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao contexto onde nós estamos plantados. A experiência da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar
um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dele. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá, eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca. Essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus. Essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração não é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos.
Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais, você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. É muito bom. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja, você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo. É tratando bem os que se aproximam de mim. É oferecendo, o tudo que sou, naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa. É impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. E geralmente a gente confia quando a gente está cansado, às vezes o meu cansaço dentro das minhas viagens é tão profundo que eu fico indisposto até de escolher o que eu vou comer. Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga: padre, o que você vai querer comer? Aí eu confio, pede aquilo que você acha melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente. Mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir.
É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados. Paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas. A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca? Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa, se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso.
A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente, volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior. E justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis. E perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme. Se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento. Proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós, isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos, para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes. E é assim que a gente se realiza.
Mas a oração do dia a dia é interessante demais você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida, minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão, vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma, vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora, nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar. Mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim. Que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado. Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor.